Beleza, então estamos aí iniciando a isolada de direito penal, né, com foco nas carreiras policiais, como foi proposto. Já teve uma primeira aula de direito constitucional, a gente está iniciando a primeira aula hoje de direito penal. E vê só, direito penal é uma matéria que vem servindo para vários concursos, né, na área policial até a área de tribunal também. A gente tem um exemplo do TJ aqui, o ano passado, de Alagoas, que caiu para técnico penal, processo penal e tal. Então, assim, é uma isolada focada na carreira policial, os assuntos das carreiras policiais, mas que serve para vários concursos, guarda municipal, polícia civil, polícia militar, polícia federal e tal. Tá? Então, a proposta da gente é essa, trabalhar carreiras policiais do zero, só a parte geral. O primeiro módulo é só a parte geral. E o módulo 2, a proposta é pegar a parte especial, os crimes. Tá? Então, a parte geral, a gente vai começar, né, sendo redundante, do início, do artigo 1º, princípio da legalidade, e a gente vai até concurso de crimes. Né, concurso de agente, concurso de crimes, mas só aquela parte que cai nas carreiras policiais, os principais assuntos. Tá certo? Então, vê só. Então, a gente começa a nossa aula, primeiro de tudo, a nossa aula, a gente começa falando o básico do conceito de direito penal. Direito penal. Beleza? Então, vê, o módulo, a apostila de vocês tem muita coisa, tem conceito, tem as funções de direito penal, tem muita coisa, tá? Mas eu acho interessante que também vocês copiem, vá anotando aí o que vocês acharem interessante, certo? Aquilo que for um pouco menos interessante, eu vou dizer, ó, isso aqui é só a título de conhecimento e tal. E quando for, ó, isso aqui cai muito em prova, vou dizer, aí você circula aí, bota um asterisco, o que for, tá? Então, vê só, o que é que a gente entende pelo conceito do direito penal? Vê, a gente sabe que no nosso sistema jurídico brasileiro a gente tem vários ramos do direito. Direito administrativo, direito constitucional, processo penal e tal. E vê, qual é a função, qual é o conceito que a gente pode extrair do direito penal? A gente vê que o direito penal é um dos ramos do direito que existe no sistema jurídico brasileiro, que ele é responsável por proteger os bens jurídicos mais importantes que existem na sociedade. Tipo, a sua vida, a sua liberdade, a sua integridade física, o seu patrimônio, a sua liberdade sexual. Então, são patrimônios, são bens jurídicos que são muito importantes para você, para a vida em sociedade. E se não existisse uma coação, uma forma de punir, uma forma de frear os ataques a esses bens jurídicos, a sociedade da gente viveria em quê? Um caos, certo? Então, o que é que o direito penal faz? Ele vai selecionar na sociedade os bens jurídicos mais relevantes para a convivência da gente, né, em sociedade, e vai punir aqueles ataques que violam esses bens jurídicos. Tá? Então, vê, eu coloco aqui ó, como conceito de direito penal, eu boto aqui, ó, que é o ramo do direito responsável por selecionar os bens jurídicos mais relevantes, né, das pessoas, claro, e impor uma sanção contra quem os viole. Então, a função básica do direito penal é essa, tá? Ele vai selecionar as condutas mais lesivas aos bens jurídicos mais relevantes na sociedade e vai punir. A gente não pode permitir, a gente não deixa que o direito penal se preocupe com tudo na sociedade. Primeiro porque ia sobrecarregar a justiça criminal, né? Ia sobrecarregar o direito penal. E segundo que o direito penal é uma área do direito muito severa, que ela pune muito as pessoas. Então, se a gente for aplicar o direito penal a tudo que acontece de conflito na sociedade, a gente vai estar toda hora encarcerando pessoas, a gente vai estar toda hora multando pessoas, né, punindo de alguma forma. Então, ele só vai se preocupar com os bens jurídicos, ó, tá falhando, os bens jurídicos mais relevantes, tá? Os bens jurídicos mais relevantes. E vai impor uma sanção penal para aquelas pessoas que lesem esses bens jurídicos, tá? Então, aqui, ó, daqui eu extraio o quê?
Daqui eu extraio desse conceito, eu extraio o quê? Que o direito penal, direito penal será entre aspas, a última ratio. A última ratio. O que é a última ratio? Que ele vai ser aplicado em última instância, em última situação. Tá? Então, tranquilo. Não vai se preocupar com tudo, ele vai ser a última ratio. Esse nomezinho, última ratio, cai muito, tá? Cai muito em prova. Cai muito. Por quê? Ele vai perguntar a vocês se, mesmo existindo outros ramos do direito, se eu posso aplicar o direito penal. E é mentira. Se eu puder selecionar, solucionar, na verdade, os conflitos da sociedade com outro ramo do direito, eu vou aplicar outro ramo do direito. Por exemplo, se uma mulher se separa do marido e tem um filho com ele, se ela quer exigir pensão alimentícia desse cara, ela não vai pedir no direito penal, na justiça criminal. Ela vai em que juizado? No cível, vara da família, pedir o pagamento da pensão alimentícia. Beleza, o direito penal não se envolve. Mas quando é que o direito penal vai se envolver? Quando esse cara deixa de pagar a pensão. Se ele deixar de pagar a pensão, aí ele está lesando um bem jurídico importante, a alimentação do cara, a vida da criança, tá? A integridade física. Se ele deixar de pagar, aí sim, beleza? Aí sim o direito penal vai agir. Vê só, aqui eu vejo agora a divisão do direito penal, tá? No segundo tópico, eu vejo com vocês a divisão do DP, direito penal. A gente vê que o direito penal é dividido em 3 partes, né? A gente vai estudar 3 partes. A primeira parte, que é esse foco da nossa aula, é a parte chamada parte geral, certo? A parte geral, ela vai do nosso artigo 1º ao artigo 359H. Essa é a parte geral. Para que serve a parte geral, que a gente vai estudar agora? Para dar um embasamento para a gente começar a estudar os crimes, as leis especiais, entender o que é um crime consumado, um crime tentado, um crime doloso, um crime culposo. Então, a parte geral vai dar todo esse fundamento. Como é que eu vou aplicar as penas, tá? Os tipos de penas. Então, vai servir para isso. Na parte especial, aqui na parte geral, desculpa, tá? Aqui é até o 120. Artigo 120. Na parte especial, aí sim, vai do 121 ao artigo 359H. Tá? Então, do artigo 1º ao 120, parte geral. Do 121 ao 359, parte especial. Claro, a gente não vai estudar os 120 artigos primeiros do Código Penal. Não vai, até porque não serve todos para a gente. Tá? E aqui embaixo tem as leis, chamadas leis extravagantes, que são exemplos dessas leis extravagantes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Desarmamento, né? O Estatuto do Desarmamento. Outra lei, a Lei de Drogas. Lei de Drogas. Outra lei, a Lei Maria da Penha. Tá? Então, leis extravagantes são aquelas leis que trazem crimes, tipificam crimes que não estão no Código Penal, mas que de alguma forma foi o legislador obrigado pela Constituição ou por algum tratado que o Brasil assinou a combater aquele crime. Então, ele foi obrigado a legislar em proteção da mulher, combate ao tráfico de drogas, em proteção à criança, estatuto do idoso, tá? Então, essa é a divisão básica do Código Penal, tá? Vamos focar na parte geral e em um próximo módulo, na próxima oportunidade, a gente vai estudar a parte especial, certo? Então, só uma introduçãozinha básica, tá? Outra coisa importante, próximo tópico que a gente vê. Se tiver dúvida, fala, tá? Pare. Isso aqui é só uma introduçãozinha para a gente conhecer o que é que a gente vai estudar em direito penal. Então, o próximo tópico que a gente pode ver são as funções do direito penal na sociedade. Então, funções do direito penal.
Então, uma das funções do direito penal é que ele faz o controle social. Controle social, função de controle social. Por que o direito penal tem a função de controle social? Porque se não existisse uma punição, se não existisse o direito penal para combater a violação aos bens jurídicos, a nossa sociedade viveria num caos, como eu falei aqui. Todo mundo ia cometer o que queria, não ia ser punido, ninguém ia ter o seu bem jurídico respeitado, sua vida, sua liberdade, seu patrimônio, e todo mundo poderia violar. Tá? Então, querendo ou não, é uma forma de controle social. Como eu falo nas minhas aulas, as pessoas só respeitam aquilo que ela tem medo. Né? A gente só respeita o que tem medo. Se a gente não tem medo, a gente não respeita. Por que a gente não rouba? Por que a gente não mata? Por que a gente não faz coisa errada? A gente que eu falo, as pessoas de bem. Né? Então a gente não faz porque há uma proibição. Se não houvesse essa proibição, a gente cometeria crime à vontade. Certo? Aqui, ó, a função de garantia da aplicação da norma. Então, o direito penal ele visa garantir a aplicação da norma, do direito, a obediência às regras sociais, tá certo? Então, através desse medo de uma sanção, de uma punição, é que as pessoas cumprem a norma, certo? Outra função, proteção dos bens jurídicos. Proteção dos bens jurídicos. Outra função do direito penal. E última, né? Claro que existe mais algumas, mas as principais que eu cito é ele visa coibir a chamada vingança privada. Ele visa coibir a vingança privada. É o que eu disse, se a gente não tivesse direito penal, a gente viveria num caos. Ou seja, vê, se alguém roubou você, você ia lá e ia tomar do cara na força. Se alguém comprou alguma coisa a você e não pagou, você vai lá e toma aquele bem da pessoa. Tá? Chegou outro dia lá o senhor na delegacia que tinha vendido um sofá, aqueles prestanistas que passam na porta, né, da gente. Vendeu um sofá, dividiu em 12 parcelas, a mulher pagou 5, eu acho, e estava devendo o resto tudinho. Não tinha pago mais o sofá. O rapaz queria ir lá na casa da mulher e levar o sofá a pulso. Tomar o sofá de volta. Ou seja, ele está se vingando, a vingança privada. E o direito penal não permite isso. O que é que ele tem que fazer? Entrar na justiça, tal, ou pedir para ela devolver, ou ser ressarcida, mandar ela pagar o valor. Se ele tivesse tomado o sofá dela, ele estaria praticando o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Ou seja, estaria se vingando, fazendo justiça com as próprias mãos. Tá? Então, por que coibir a vingança privada? Por que coibir a vingança privada? Porque só a uma pessoa pertence o direito de punir. O direito de punir, que a gente chama de jus, né? Jus puniendi. O direito de punir, que a gente chama de jus puniendi, pertence a quem? Somente a quem? Só ao Estado. Então, somente ao Estado pertence o direito de punir. Boa. Então, só o Estado pode punir. Então, uma das funções do direito penal é evitar a vingança privada, porque o direito de punir só pertence ao Estado. Esse direito de punir a gente pode chamar também de direito penal, direito penal subjetivo. Direito penal subjetivo é o direito de punir só ao Estado. O direito penal objetivo é o conjunto de normas jurídicas que estão vigentes no nosso país. Tá certo aí? Beleza? Então falamos agora das funções. Outra parte importante, as fontes do direito penal. De onde vem o direito penal? Tá? Como ele se origina? Quem cria o direito penal? Tá? Então, muito importante. Algumas vezes cai em prova, confesso a vocês que são questões bestas, que não dá pra gente errar, quando cai alguma coisa relacionada às fontes, tá? Fontes do direito penal. Fontes do direito penal. Vê, quando eu estudo as fontes do direito penal, eu vejo que existem duas fontes. As fontes, a fonte material e a fonte formal do direito penal.
A gente sabe que fonte é de onde origina, né? Surge, surgimento, fonte, tá? Então, fonte material do direito penal, fonte material do direito penal, ele quer saber, quando pergunta sobre a fonte material, ele quer saber, aqui, ó, quem cria o direito penal. Então, quando eu pergunto a você, qual é o órgão que é responsável por criar lei penal, criar norma penal, criar crimes? Quem é o órgão? Poder Legislativo, tá? Então, quem cria o direito penal, fonte material, é o Poder Legislativo. Como o direito penal é algo que mexe com o Brasil todo, âmbito nacional, são leis federais, né, que valem para todo mundo, então vai ser o Poder Legislativo da União, de acordo lá com o artigo 22 da Constituição Federal. Poder Legislativo da União, ou seja, Congresso Nacional. A união de deputados e senadores. Vão votar, vão aprovar as leis penais. Certo? Só que existe um detalhe. A União, através de uma LC, lei complementar, ela pode delegar aos estados a atribuição de legislar em situações específicas. Tá? Então, através de uma LC, uma lei complementar, tá? Os estados podem legislar. Então, através de uma lei complementar, os estados, né, delegado pela União, os estados podem legislar. Agora, o estado pode aumentar uma pena do crime de roubo, de furto, de homicídio, alguma coisa? Não. Por quê? Porque é algo geral, é âmbito nacional. O estado só vai poder legislar se for algo específico daquele estado. Ele não pode legislar em causa geral, beleza? Vê só, quando eu falei que a competência é da União, se eu falei que pode delegar, a gente vê que essa competência aqui é privativa. Quando a competência for exclusiva, só aquele órgão, só aquela pessoa que pode exercer aquela competência. Quando a competência for privativa, pode delegar. Beleza? Tranquilo? Beleza. Fonte material, quem cria, a gente já sabe. Poder Legislativo, vai criar. A União, Congresso Nacional. Certo? Mas quando eu vejo na fonte formal, o que é que eu quero saber da fonte formal? Eu quero saber como o direito penal ele vai se mostrar para a sociedade. Como é a primeira forma que ele se mostra? Como é que eu vou consultar quando eu quero saber sobre direito penal? Tá? Então aqui é como o direito penal se exterioriza. Como ele se exterioriza, como ele se mostra para a sociedade. E as fontes formais, elas podem ser duas. Pode ser uma fonte formal imediata, e pode ser uma fonte formal chamada de mediata. Pessoal, tenho duas formas do direito penal se exteriorizar, se mostrar para a sociedade. Ela pode ser de uma forma imediata e pode ser de uma forma mediata, beleza? Lá os doutrinadores dizem que a única fonte formal imediata do direito penal é quem? Isso aí que vocês falaram, a lei. Só a lei, tá? Só a lei é a fonte formal imediata, ou seja, a primeira forma como ela se mostra para a sociedade, como o direito penal se mostra para a sociedade, é através da lei, através do Código Penal, que é uma lei. Tá? Então, a gente não pode fazer nenhuma alteração, nenhuma interpretação do direito penal, se não há uma lei falando sobre direito penal. Depois, o que surge são fontes secundárias, que estão se baseando no direito penal, na lei que já existe. Então, a fonte imediata, primária, é a lei. Aí, quando eu venho aqui para a fonte secundária, mediata, aí eu vejo outras fontes aqui. Aqui eu tenho os costumes, tá? Que não serve para criar crime nem revogar crime. Só serve como uma forma de interpretar, de aplicar melhor o direito penal. Além dos costumes, eu tenho aqui a doutrina,
que é o pensamento dos estudiosos do direito, tá? Então, quando as pessoas começam a estudar demais o direito penal, começam a escrever textos, artigos, livros, eles estão doutrinando, estão trazendo novo conhecimento para o direito penal. Aqui, o que mais? A jurisprudência, que são decisões reiteradas de juízes, de tribunais, tá? Então, forma-se uma jurisprudência, forma um conhecimento acerca daquela matéria, tá bom? Além da jurisprudência, os tratados internacionais, que o Brasil faça parte, que ele assine lá a sua adesão e incorpore ao seu ordenamento jurídico, através de votação e tal, pode entrar com status de emenda constitucional e tal. Os tratados também são fontes, tá, do direito penal. E aqui também são fontes do direito penal os princípios gerais. Os princípios gerais do direito penal. O princípio da legalidade, da insignificância, o princípio da ofensividade, da intervenção mínima, todos esses princípios que a gente vai estudar aqui, tá certo? Então, vê, fonte formal imediata, lei, fonte imediata, tudo isso aqui. Vê só, questão de prova, velho, já pode perguntar isso aqui para vocês, né? Diz lá, o presidente da República, devido ao caráter urgente em que o país se atravessa, uma situação de calamidade, o que for, pode, através de um decreto, criar um crime. Tipificar uma conduta como crime, através de um decreto ou de uma medida provisória. Não, não pode. Só pode surgir crime no direito penal através de uma lei. Tá? E quando eu falo lei aqui, para criar crime, lei, eu falo lei em sentido o quê? Estrito. Então, aqui, quando eu falo de lei, ou é uma lei ordinária, ou é uma lei complementar. Tá? Para criar o crime, tá? Só lei. Em sentido estrito, ordinário complementar. Porque a lei, no sentido amplo, é toda a norma jurídica, certo? Toda a norma jurídica, decreto, medida provisória, tudo isso é lei. Mas em sentido estrito, para criar o direito penal, só ordinária ou complementar. Certo? Beleza? Então, vê, as fontes do direito penal são essas aqui. Já pode vir questão de prova? Pode. Pode dizer que o costume pode criar crime ou revogar crime através do costume. Não. A doutrina, a jurisprudência aboliu um crime, excluiu um crime, a jurisprudência aumentou a pena de um crime. Não, não pode. Só isso através de lei. Tá? Os outros podem trazer uma interpretação para melhor aplicar o direito penal. Mas para criar o direito penal, não. Tá certo? Criar o direito penal só aqui. Ó. Beleza até aí? Beleza, né? Tranquilo. Também, vamos colocar ali. Súmula vinculante também é uma forma deixa eu botar aqui do lado. Súmulas em geral, né? Súmula vinculante e súmula normal. Também é uma fonte de consulta, uma fonte de exteriorização. Ela vai ditar como é que eu vou aplicar o direito penal. Como é que eu devo interpretar o direito penal na hora da aplicação. É o caso da súmula número 11. Né? Súmula número 11, que para a gente é muito importante, a questão do uso de algemas. Tá? A súmula número 14, que dá os direitos dos advogados. O advogado tem amplo acesso aos documentos, ao que foi documentado no inquérito policial. Então, tudo isso a súmula vai dizer como eu devo interpretar, como eu devo aplicar a norma. Certo? Por isso que é uma fonte secundária. Então, vê, a gente vem para cá. A gente vem para o estudo da lei penal. A gente vai estudar as características de uma lei penal. O que é a lei penal? O que é o tipo penal? Beleza? Tem aí no módulo também. Pegou o módulo lá fora? Pegou lá fora o módulo? Depois você pega. Vai anotando aí por enquanto. Então, vê só. Eu quero saber o que é a lei penal. Quando eu leio lá, artigo 121, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Aquilo dali é um tipo penal. É uma lei penal. Da mesma forma, quando vê lá, na legítima defesa, tá? Age em legítima defesa, quem? Para repelir injusta agressão, atual e tal. Aquilo também é uma lei penal. Mas vê que há diferença. Quando eu leio lá o artigo 25, legítima defesa, que ele explica, ó, se você repelir uma agressão injusta contra você,
de forma proporcional, usando os meios necessários, né, de forma moderada, você não responde por crime. É diferente de dizer assim, ó, se você matar alguém, você vai receber uma pena de 6 a 20 anos. Não é diferente? As duas são leis penais. Mas qual a diferença de uma para outra? Uma está punindo você e a outra está autorizando que você pratique uma conduta sem ser punida. Mas as duas são leis penais, beleza? Então, vê, lei penal. Existem duas espécies de lei penal. A primeira é a chamada lei penal incriminadora. Lei penal incriminadora. Beleza? São duas espécies. A primeira, lei penal incriminadora. O nome dela já é autodidático, né? Já é autoexplicativo. Então, vê só. Serve para tipificar condutas. Tipifica condutas e o que? Impõe sanção. Impõe uma sanção a essas condutas, que são contrárias ao direito. É para isso que a lei penal incriminadora serve. Ela cria crime, ela pune uma conduta. Certo? Então, vê só, serve para tipificar condutas e impõe uma sanção. Só que para uma lei, ela ser chamada de lei penal incriminadora, ela tem que ter dois elementos. Tá? Tem que ter dois elementos. Então, os elementos da lei penal incriminadora. Primeiro, o elemento é o preceito. Preceito primário. Primeiro elemento que para uma lei ser incriminadora ela tem que ter é o preceito primário. E o que é o preceito primário? Tá? É quando você lê lá no artigo, ó, quando você lê lá, artigo 121, que tem lá a conduta matar alguém. Então, o que é o preceito primário? O preceito primário é a descrição da minha conduta. A descrição da minha conduta é o preceito primário. Então, coloca aí. Preceito primário, você pode colocar aqui do lado, uma setinha. Então, aqui é a descrição da conduta. Toda vez que você vai lá ler o caput do artigo, praticar isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, aquilo dali é o preceito primário. Tá? Agir em legítima defesa, estado de necessidade, aquilo é o preceito primário. Agora, para ela ser incriminadora, para ela incriminar alguém, ela não basta só dizer qual é a conduta criminosa. Ela tem que trazer o preceito secundário. E o preceito secundário, ele diz que é o quê? Que é a descrição da sanção, da punição. Se eu praticar aquela conduta, qual é a pena que eu vou sofrer? Qual é a sanção que eu vou sofrer? Aí está lá, pena, 2 pontos, reclusão de 6 a 20 anos. Então, vê, preceito primário, descrição da conduta, secundária, descrição da sanção. Então, para você ser punido por um crime no Brasil, tem que ter esses dois elementos, pô. Porque não basta ele dizer lá, ó, se você matar alguém é crime. Sim, mas eu vou ser punido com o quê? Não sei, não tem nada dizendo. Então não pode. Essa lei está vaga no preceito secundário. Tá? Então, tem que ter esses dois elementos, preceito primário e preceito secundário. Se não houver esses dois elementos, a lei está vaga, está precisando de complemento. Certo? Aí vamos para cá. Eu disse que tinha dois tipos de lei penal. O primeiro é incriminador, que a gente viu. E o segundo é a lei penal não incriminadora. Beleza? Então, vê. O primeiro tipo, incriminadora. O segundo, ela é não incriminadora. Professor, e para que peste serve uma lei que não é incriminadora?
ela vai autorizar você a praticar uma conduta. Ela vai explicar a você alguma coisa do Código Penal. Tá? Ela vai tirar a sua pena, isentar você de pena. Então, vê, a lei penal não incriminadora, ela existe de 3 espécies. Ela pode ser uma lei penal permissiva. Ela pode ser, deixa um espacinho. Ela pode ser uma lei penal exculpante. E ela pode ser uma lei penal explicativa ou interpretativa, tá? Explicativa ou interpretativa também. Nem tudo que está no Código Penal é crime. Nem tudo que está lá nos artigos está definindo um crime. E quando não define um crime, está fazendo o quê? Alguma dessas coisas aqui. Tá? Então, uma norma penal não incriminadora permissiva, o que é que ela faz? Ela autoriza a prática de uma conduta, e não tipifica como sendo crime. Então, ela autoriza a prática de uma conduta e não tipifica como crime. Tá? Então, vê só, o exemplo que a gente pode colocar aqui da nossa famosa legítima defesa. As excludentes de licitude. Quem já estudou legítima defesa, estado de necessidade, tal, estado de cumprimento, enfim. Tá? Então, uma lei, quando não serve para punir, ela serve para permitir. Olha, faça isso que eu estou lhe autorizando. Se alguém vier bater em você, se alguém vier lhe roubar, se algum homem vier lhe estuprar, você pode se defender. Portanto, que seja com os meios necessários e de forma proporcional. Bata nele até repelir a injusta agressão. Repeliu, tá bom, pare. Até aí eu estou lhe acobertando. Você pode fazer. Se você passar daqui, você vai responder. Tá certo? Se você se exceder, você vai responder. Então, pode ser uma norma permissiva. Uma norma exculpante é aquela que vai fazer o quê? Vai isenta de pena. Isenta de pena aquela pessoa que praticou um crime. Veja só. Aqui na norma exculpante, aqui há crime, tá? Há um crime praticado. O que não vai haver é uma pena. A sanção penal chamada pena. Porque a gente sabe, ou vai conhecer lá na frente, que eu tenho um gênero chamado sanção penal, punição penal, que ele se divide em 2 espécies, em pena e medida de segurança. Eu tanto posso aplicar para uma pessoa uma pena, como posso aplicar uma medida de segurança, a depender do caso, claro. Tá? Então, vê, qual é a situação que uma pessoa pratica crime, mas não responde por uma pena? Exemplo, o doentinho, menor de 18 anos. O doidinho, menor de 18 anos, quando ele pratica um crime, ele não responde por uma pena. Ele responde pelo quê? Uma medida de segurança. Então, pena de prisão como maior de idade, não. Ele vai responder de acordo com as características dele, menor. Então, uma medida de segurança. Vai ser internado, né? Vai cumprir uma medida de proteção, socioeducativa, o que for. Certo? Então, uma norma penal não incriminadora, ela pode ser exculpante. Serve para quê? Para isentar de pena. Outro exemplo aqui da exculpante. Eu posso colocar o caso da embriaguez. A embriaguez. Lembrando que nem toda embriaguez vai isentar a pessoa de pena. Professor, eu vou sair, vou tomar uma e vou passar com o carro por cima do meu ex-namorado, que eu estou com raiva dele. Pode? Pode. Agora você vai presa. Né? Poder pode tudo, né? Não estou segurando na sua mão para você não dirigir por cima dele. Oi? No caso da embriaguez, que a gente vai estudar lá no final, na culpabilidade, a embriaguez que exclui a culpabilidade, que isenta de pena, é a involuntária, né? Acidental, né? Tem que ser completa e involuntária. E você tem que estar totalmente incapaz de entender o que você está fazendo. Aí essa é a embriaguez. Você se chapou o corpo sem querer.
Não foi assim, vou sair com minha amiga para tomar 2 cervejinhas. Aí 2 cervejinhas deixou você bêbado, que você é daquelas que dá estouro, né? Com 2 cervejas está estourada. 2 cervejas ficou bêbada. Aí pegou o carro e atropelou alguém. Não é essa, porque você está embriagado de forma culposa. Bebi para ficar boa, mas fiquei bêbado. Então é culposo. É aquela embriaguez que você não queria ficar bêbado. Nem buscou nenhuma forma de se embriagar. Tipo, você tomou algum remédio com algum, sei lá, misturou remédio, ficou embriagado. Ou alguém forçou você a beber, ou deu um remédio errado para você, sei lá, qualquer coisa. Tá? Que embriaguez não precisa ser só de álcool, beleza? E a norma penal explicativa, poxa, isso aqui vai fazer o quê? Vai explicar um termo, ou uma expressão, né? Um termo do direito penal, do DP. Do direito penal. Por exemplo, quando a gente chega lá no artigo, exemplo, artigo 327 do Código Penal. O que é que o artigo 327 do Código Penal traz para a gente? Ele traz o conceito do que é funcionário público. Um artigo do Código Penal só para dizer, olha, tal pessoa é funcionário público. Olha, se fulano furtar algum computador, um mouse, uma folha de chamex da sua instituição, você pode punir ele como peculato. Por quê? Porque ele é funcionário público. Mas como é que você sabe que ele é funcionário público? Porque no artigo 327 diz que para fins penais, qualquer pessoa que tenha vínculo com a administração, seja ela permanente ou transitória, com ou sem remuneração, ela é considerada funcionário público. Ou seja, você pegou aquela folhinha, tirou xerox, professor, é só uma folhinha de nada. Tirou xerox, peculato. Professor, foi só o grampeador que escorregou e caiu na minha bolsa, peculato. O clipe, peculato. Só o grampo, um grampo, peculato. Beleza? É da administração, não pega. Na teoria, tá? Na prática, a galera pega mais do que uma folha. Enfim. Beleza? Tranquilo até aí. Quem chegou agora pegou essa explicação aqui, copiou, tirou foto. Então vê, ritmo bem lento, tá? Da gente, tranquilo. Para todo mundo pegar. Só que existe um problema. Existe um problema, vê só. Eu disse que a lei penal, para ela incriminar alguém, para ela trazer um crime para alguém, ela tem que ter o preceito primário e secundário, beleza. Mas algumas vezes, no preceito primário, na definição da conduta, tem algum termo que não tem explicação, que não tem uma definição precisa. Por exemplo, se você está trazendo um cigarro de maconha no bolso para você usar, usuário de droga, artigo 28, tá? Tá lá, usuário. Mas tem lá, trazer droga consigo para consumo pessoal, né? Portar, trazer consigo droga, substância entorpecente para consumo pessoal. Só que, no senso comum, a gente sabe o que é droga. Professor, maconha é droga, cocaína é droga, crack é droga, o que for, é droga. Sim, mas juridicamente falando, na teoria, o que é droga? Então, lá no artigo 28, no 33, o que for, não tem essa explicação do que é droga. Então, como é que uma pessoa pode ser punida por tráfico ou usuário de droga se eu não sei o que é droga? Então, tem que ter alguma norma me explicando o que é droga para eu poder evitar essa minha conduta, tá? Então, quando uma norma penal tem algum termo que está vago, impreciso, indeterminado, eu chamo essa norma de norma penal em branco. Norma penal em branco, ela está vaga, está branca. Né? Não é que não tem uma palavra lá, é que não tem o conceito daquela palavra. Está entendendo? Então você não pode ser punido por uma norma que não é clara, objetiva, direta, está explicadinha para você. Tá? Foi o que eu disse lá do funcionário público. Pô, como é que eu vou responder por um crime como se eu fosse funcionário público se eu não sei o que é funcionário público? Se eu soubesse, eu até evitaria a minha conduta. Tá, beleza? Então, uma norma penal em branco é o quê? Vou botar só o conceito dela aqui. Norma penal em branco é quando basicamente, o preceito primário de
um crime contém um termo vago, ou seja, carente de definição. Carente de definição. Então, eu preciso definir o que é aquele termo para poder enquadrar você. Então, vê só. Eu tenho que complementar essa norma. E eu posso complementar ela de duas formas. Eu posso complementar ela com uma norma jurídica de fonte de mesma hierarquia, ou eu posso completar essa norma que está vaga com uma norma de hierarquia diferente da dela. Quando a gente estuda lá no direito constitucional, a gente vê que tem um tal de Kelsen, que ele elaborou essa tal dessa pirâmide de Kelsen, que ele trata sobre a hierarquia das normas. Então, no topo da pirâmide está lá a CF, aqui no meio estão as leis, e aqui estão as normas, os atos infralegais.